Oi, gente, eu sou a Carol Dantas e essa é a aula 7 do módulo 5 do curso de Jornalismo de Dados Ambientais. A gente vai falar sobre alguns conceitos simples, alguns termos que circulam aí a parte das mudanças climáticas e que, às vezes, a gente não sabe. A gente está assistindo uma conferência na COP e está lá esse termo. O que é o desmatamento líquido zero? O que são perdas e danos? Quem se comprometeu em financiar os problemas do clima? Então, o desmatamento líquido zero é um conceito que tem sido defendido, inclusive é uma promessa do Brasil, né? O desmatamento líquido zero ele ocorre quando cada hectare que é desmatado é compensado com o reflorestamento ou a recomposição da vegetação. Então, a prática no Brasil ainda é bastante rara, e mesmo que esteja associada a metas que a gente se propõe, né? O Brasil prometeu, por exemplo, o Lula disse ter o compromisso de atingir o desmatamento zero na Amazônia até 2030. Então, existe essa pressão em cima do governo para que a gente reduza já as taxas de desmatamento nesse ano, para a gente conseguir sentir que estamos aí no caminho para atingir as metas climáticas que a gente se comprometeu com os países da ONU. Um conceito que é importante entender dentro da Conferência do Clima, e tem a última Conferência Climática que aconteceu no Egito no ano passado, esse termo foi repetido a desgaste, loss and damage, que é perdas e danos. Perdas e danos, ele é um termo cunhado para falar de mudanças climáticas, impactos climáticos, que eles não podem mais ser evitados por esforços de adaptação ou mitigação, ou seja, reduzir as emissões, né? Então, são danos que já são sentidos, ou que vão ser sentidos com certeza no futuro, né? Esses danos, eles levam a uma defesa, um pedido por financiamento. Então, o financiamento da COP, financiamento que é decidido que os países, eles se comprometeram, né, os países ricos, a destinar 6 bilhões por ano entre 2020 e 2025. E isso seria só para apoiar a ação climática frente ao problema, né? Na COP26 já ficou um pouco claro que eles não tirariam isso muito no papel, e a pandemia chegando ali no meio da situação toda contribuiu para que os países ricos que tinham se comprometido dessem um pouquinho para trás. Mas a gente volta para o conceito de perdas e danos para entender que quem já está sentindo esses problemas de perdas e danos são os países emergentes, países africanos, países que são ilhas, tipo Tuvalu. E esses países, eles já começam a sentir problemas de clima na agricultura, ou mesmo perdem território porque o oceano começa a aumentar o seu nível. Então, dito isso, existe uma união entre eles já criaram o seu grupo, e estão pressionando os países ricos, que são os que emitem, para que comecem a se financiar esse problema, porque no final esse problema, ele é um problema que não foi criado por eles, foi criado por países ricos, né? Então, se cria um conceito aí, uma discussão sobre justiça climática, que é o quê? Quem vai assumir a conta? Vai ser o planeta inteiro, ou vai ser só quem criou o problema? Os países que têm maior parcela nessa história tentam não assumir a culpa só para eles, né? Então, mesmo China, mesmo Estados Unidos, que tem uma parcela grande do problema, eles não querem, enfim, bancar todo o problema. Mas existe sim uma intenção, depois que mudou o governo do Trump, mais por parte do Biden, de tentar ajudar a resolver esse problema, para também evitar que outros países e o próprio Estado americano sintam os impactos. É importante saber que a Europa, por exemplo, a região da Europa sente muito mais, porque mesmo que o clima, a temperatura aumente,
1,5 graus, em média, as regiões continentais grandes, elas sentem mais. Então, vamos supor que no planeta a temperatura aumentou 1 ponto tanto grau, na Europa vai ter aumentado mais. Então, é por isso que a gente vê já, hoje em dia, notícias falando do Paris batendo 50 graus, enfim, porque aquelas regiões já sentem mais os impactos também, apesar de serem países desenvolvidos. E aí eu queria apresentar para vocês um glossário, o glossário do Planamata. Para isso eu vou abrir aqui o Planamata para vocês conhecerem, entenderem como que a gente pode buscar, tem mais termos ali nesse glossário. A gente fala sobre desmatamento, mas a gente também explica o que é o IBAMA, o que é o CMBio, o que é uma unidade de conservação. Tem vários termos que quem cobre o meio ambiente é acostumado a lidar, explicadinhos ali que é legal, se quiser usar como referência na matéria, tem essa certa segurança. Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho orgulho de editar, viu? Não é lobby, porque é uma parceria com o MapBiomas que a gente fez. Então, aqui a gente tem um contador de árvores. A gente transformou o dado de área de desmatamento em árvores derrubadas. E é um dado em tempo real, olha só que doido. Foi feito, Tasso ajudou a criar uma metodologia muito legal. A gente explica essa metodologia aqui, se vocês clicam aqui. Tem um monitor, que também tem esse mesmo contador por estado, cidade, tal, que vocês podem entrar. E tem uma parte aqui no Planamata que eu acho muito interessante, que é o glossário. Que isso que a gente estava falando, mas agora há pouquinho, do desmatamento líquido zero, que tudo mais. A gente tem várias sessões explicando o que é o PPCDAN, o que é o TAC da carne, os conceitos de desmatamento, né? Relacionados a desmatamento, regeneração de vegetação nativa, vegetação secundária, o que é a vegetação secundária. Você clica aqui, a flora que ocupa de forma natural, estimulado espaço físico, explica tudo, né? Tudo que você tem em sinônimos e tem dicas de textos para se aprofundar mais. Então, às vezes, se você tiver uma dúvida relacionada a um termo específico, que você lê um estudo, né? E quer entender se tem, o que é esse recorte, né? Explica o que aqui, também explica o que é uma unidade de conservação, o que é uma reserva legal, o que é um assentamento, uma terra do luta. Então, você consegue entender melhor o conceito só nesse glossário, com essa explicação simples e direta, assim. Então, eu acho muito legal o glossário do Planamata, e aqui fica a dica para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem fazer na matéria. E é isso, gente. Então, pessoal, essa é a aula 7, a última aula do módulo 5 de jornalismo de dados ambientais. A gente viu um montão de coisas, e eu agradeço se você ficou até aqui, acompanhou o curso. Nessa última aula, a gente viu alguns conceitos básicos também relacionados às negociações climáticas, o que é desmatamento líquido zero, perdas e danos, falou um pouquinho sobre financiamento, os problemas do clima, e espero que vocês consigam utilizar um pouco desse conteúdo para fazer matérias legais, e não tenham medo de entrar em contato se for necessário para tirar qualquer dúvida, e até a nossa aula ao vivo. Até mais!